Mas bem, voltando, um terceiro elemento que me levou a pôr no papel, tão sistematicamente quanto possível, todos esses textos, foi o seguinte: esse foi eminentemente político e tático. Em um dado momento, e isso eu estou agora dizendo pela primeira vez, inclusive, porque eu acho que já há tempo histórico, já há distância histórica para dizer isso. Em um dado momento da nossa presença no Chile, inclusive eu discuti isso com Elza, privadamente. Em um dado momento, eu começo a ser denunciado ao nível da administração superior da democracia cristã chilena. Eu começo a ser denunciado, obviamente, pela direita mais direita da democracia cristã, como estando em namoro, já para casar, com os grupos que a direita, obviamente, chamava de terroristas, e que eram exatamente o MIR. Por exemplo, eu, na verdade, tinha muito boas ligações com alguns dos jovens que, tendo sido antes militantes da democracia cristã, se haviam radicalizado, não, e haviam ultrapassado os limites de um partido indiscutivelmente burguês moderno. Mas as denúncias que se faziam era de que eu estaria sendo uma espécie assim de mentor, o que era uma injustiça profunda também aos jovens militantes do MIR, que não precisavam de Paulo Freire para ser mentor de coisa nenhuma. Em primeiro lugar, eles não eram gente para ter mentor, de jeito nenhum, eles não eram jovens para ter mentor. Então era uma inverdade em todos os sentidos. Inclusive, eu me lembro ainda hoje, por exemplo, de 2 jovens do MIR em formação, que me procuraram em nossa casa, na rua, ainda tem o nome, Alcides de Gasperi, 500, em Apoquindo, no Chile. E me procuraram e tiveram uma conversa muito franca comigo em nossa casa, na bibliotequinha, onde eu escrevia a Pedagogia do Oprimido. E eles me colocaram uma série de problemas táticos do MIR, discutimos amplamente, e me lembro até que discutimos a questão exatamente da tarefa eminentemente pedagógica e política, da prática política do MIR junto às massas populares. E eles concordavam inteiramente com a visão minha, de uma relação dialógica entre a liderança militante revolucionária e as massas, de quem se pretendia a adesão. E essa relação, então, era, na verdade, na prática política, essa dimensão era exatamente a pedagógica do político, convencendo as massas a aderir à perspectiva do MIR, ganhar o poder. E aí vinha o característico do político de novo. E conversamos muito, umas 3 horas, mais ou menos, eles saíram tarde da noite, mas na despedida eles me diziam o seguinte: Paulo, nós compreendemos a sua posição, nós sabemos que você, inclusive, é um exilado político no Chile, e nós preferimos evitar, inclusive, ter encontros mais pessoais, mais assíduos com você, para evitar exatamente que se possa explorar politicamente qualquer posição, ou se atribuir a você politicamente qualquer posição que seria falsa. E eu concordei, eu disse: eu acho que praticamente vocês estão certos, não? Eu não poderia ter uma participação nem com vocês, nem com nenhum outro grupo político no Chile, na medida em que eu sou um exilado político. Por isso mesmo é que eu me recusei sempre a ter qualquer tipo de presença pessoal em reuniões da democracia cristã, como do Partido Socialista, como do Partido Comunista, como do MIR. Quer dizer, a nível privado eu conversei com lideranças dos vários agrupamentos políticos, mas eu me mantive sempre assim numa postura de respeito. Bem, mas na medida em que começaram os boatos, e Paulo de Tarso foi um dia procurado pelo ministro de governo, correspondeu ao Brasil ao ministro do interior, e que colocou ao Paulo de Tarso a sua preocupação, a preocupação do governo com relação a mim, que eu estaria sendo um mentor dos grupos subversivos. O Paulo de Tarso negou isso definitivamente, falando da minha posição, e me comunicou. No momento em que o Paulo de Tarso me comunicou, essa foi a segunda vez, porque antes eu tive um rumor de que havia uma denúncia contra mim, por parte, obviamente, da direita, não, da ultradireita da democracia cristã, que, como a direita brasileira, percebia claramente o que significava uma pedagogia que propusesse a desocultação da realidade.
Então, a direita chilena, como a direita brasileira, como a direita de qualquer lugar, entende, e eu repito aqui o que eu disse no diálogo anterior, entende muito mais rapidamente, às vezes, do que certo tipo de esquerda, as minhas posições. E eu que já havia sido advertido com relação a uma primeira denúncia que não foi mais longe, que na segunda se chegou aí a Paulo de Tarso, que fiz eu? Depois que conversei com Paulo de Tarso, eu comecei então a escrever todos os textos que corresponderiam a meus pronunciamentos em todos os seminários de que eu era participante. Daí a riqueza, a quantidade. Não? Antes eu não escrevia. Como eu sou muito oral, eu falava. Mas daí em diante eu comecei a pôr no papel, como precaução para uma futura defesa, com relação a acusações injustas a mim. Porque, vê bem, se a direita dissesse o Paulo Freire é um sujeito que luta contra o capitalismo, eu não tinha problema nenhum, entendeu? É isso mesmo que eu fazia e faço. Então eu não tenho que escrever para me defender. Agora, o que eu tinha que provar é que eu não estava de maneira nenhuma, inclusive para defender o próprio Mir, quer dizer, uma juventude que eu respeitava e admirava, que o Mir não era objeto das minhas insinuações, e eu não tinha nenhum curso de treinamento de táticas guerrilheiras. E eu me lembro, inclusive, que ao comentar com Elza a primeira denúncia que me fizeram, eu me lembro até, foi um seminário em que eu fiz uma crítica a um certo conceito amaciador de promoção social. Esse departamento da promoção social, na época do governo Freire, estava entregue a um homem realmente da direita, de cujo nome eu não me lembro. Houve um seminário sobre promoção e eu fiz uma análise crítica da promoção social, dizendo como é que eu me situava diante disso. Foi a partir daí que veio a primeira denúncia contra mim. E eu me lembro que quando eu comentei com Elza, ela me sugeriu que eu passasse a escrever. Quer dizer, na verdade, a sugestão de começar a escrever veio da Elza. Não? E eu comecei a escrever e, inclusive, ganhei um certo gosto pela escrita. Foi a partir daí que, inclusive, eu emendei e escrevi a Pedagogia do Oprimido. Sim.